Graça e paz a todos em Cristo Jesus, os irmãos presentes e nossos irmãos nas redes sociais e todos os ouvintes da Palavra de Deus. Amém? Você que é simpatizante da Palavra de Deus, independente da sua religião, da sua devoção, a Palavra de Deus ela é universal. A Bíblia ela é dada a todos os povos. Amém? Ela foi estabelecida para toda a humanidade e por isso nós estamos aqui para, em mais uma sexta-feira, abordar o tema salvação. Eu sempre tenho dito aos irmãos aqui que enquanto Jesus me der graça, me der força e usar a minha vida, eu estarei aqui falando da grande salvação em Cristo Jesus, porque este deve ser o foco, amém? E por que falar da salvação, meus irmãos? Porque a salvação foi um plano de Deus, amém? A salvação não só foi, mas é um plano de Deus, amém? Ela não foi somente para o passado, ela é para o presente atual, ela é para o mundo contemporâneo também. Ela é para os que virão depois das nossas gerações, e se assim Deus o permitir e o quiser. Então eu quero dizer nesta noite que esse assunto é de vital importância, e nós precisamos amar, ouvir falar da salvação em Cristo. E abordando esse tema, dando esse início, que a salvação é um plano de Deus desde o início, eu gostaria que você em casa que puder, né? Ou na sua casa, ou em algum lugar que você esteja, vocês aqui presentes, abram suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, amém? Nós vamos falar até o versículo de número 20, vamos meditar nesta passagem. Primeiro começando, quem foi Pedro? Pedro, apóstolo de Jesus, amém? Era um dos 3 apóstolos que eram mais íntimos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha uma intimidade mais profunda, mais reservada com Pedro, Tiago e João, amém? Não que ele fizesse acepção, não, mas é porque Jesus tinha um projeto, um plano mais profundo ali com esses 3 homens, e um deles é Pedro, amém? E quando Jesus, ele chama Pedro, ele fala com Pedro, Pedro passando toda a sua trajetória, passando todas as suas experiências com Deus, com Jesus, amém? Lá na frente, Pedro viria a escrever uma epístola. O que é isso, epístola? Uma carta. E é essa carta que nós vamos meditar nesta noite, amém? Vamos falar sobre a grande salvação registrada em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 3. Já o tema, meus queridos, dessa palavra vai falar sobre ação de graças, pela esperança do que? Da salvação. O que é ação de graças? O que é eu ter uma ação de graças? Gratidão, amém? Agradecer o quê? O favor que eu não merecia. Agradecer pela graça que se chama Jesus, amém? A Bíblia vai dizer que Jesus vem a este mundo e se oferece a si mesmo, ele se entrega voluntariamente, ele se entrega por amor. Para quê? Para salvar a todo aquele que nele crê, amém? A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que vier a Cristo, de maneira nenhuma ele lançará fora, amém? Isso é muito importante nós entendermos isso aqui, meus irmãos. Talvez alguns que interromperam a jornada, a caminhada, pararam
talvez estejam entendendo que Jesus desistiu de você, que Jesus já não tem mais interesse na sua vida, não tem interesse na sua história. Engano seu, porque a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então atente para isso. Um dia você ouviu falar de Jesus, um dia você foi para Jesus, um dia você abraçou tão grande salvação através de Cristo. Você está selado com essa promessa. Amém? Mas você precisa prosseguir, você precisa caminhar, você precisa lutar pela salvação todos os dias. Você deve insistir nela, você deve se esforçar por ela. Não adianta ficar parado, não adianta você negligenciar tão grande salvação, porque um dia nós também vamos ter que prestar contas dela. Um dia seremos chamados a prestar contas, e se nós negligenciamos a salvação, nós desprezamos, nós deixamos de lado, nos afastamos dela, vamos ser inquiridos por Deus. Por que você desistiu? Por que você abandonou? Por que você deixou de lado tão grande favor que na verdade você não merecia, mas eu te concedi por amor? Olha o que diz aqui no versículo de número 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entenda uma coisa aqui nessa noite, meu amado e minha amada. Você foi gerado segunda vez. Como assim, pastor? Voltei para o ventre de minha mãe, voltei lá para o princípio da mutação celular, a divisão de células, a formação de ossos. Não. Aqui a palavra de Deus está falando sobre um novo gerar no espírito, na alma. Você foi gerado segunda vez. A palavra de Deus diz que você passou por um novo processo, um processo de um novo nascimento. Eu vou pegar o exemplo aqui do apóstolo que escreveu essa passagem, Pedro. Pedro, com todas as suas convicções, com toda a sua rebeldia, muitas das vezes a sua truculência, ele não sabia que era necessário renovar a sua vida, renovar a sua história. Apesar de ele ter grande necessidade e sentir o desejo de uma grande mudança, Pedro fazia parte da nação de Israel. Ele estava na região da Judeia, mas ele ouvia falar muito que Deus havia de enviar o Messias, o Salvador do mundo, mas ele ainda não conhecia a Jesus pessoalmente. Ele ainda não tinha tido uma experiência profunda com Jesus. Até que um dia, na sua vida cotidiana, Pedro era pescador de peixes. Ele vivia do ofício da pesca, pescava para vender seus peixes, ganhar o seu sustento da sua família, e ele ouvia falar muito de que o Messias um dia viria no meio do seu povo. Pedro não foi o primeiro a se encontrar com Jesus, amém? Mas sim seu irmão André. André tinha tido um encontro com Jesus, e André ouviu, quando saiu da boca de João Batista, que Jesus era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, e que a Jesus, a partir daquele momento, ele deveria seguir. E André vendo aquilo, André vendo que realmente em Jesus havia algo diferente, sentindo algo diferente, ali juntamente com João, vai dizer a palavra de Deus, que eles passam a seguir
eles começam a seguir a Jesus. E dali a pouco André se encontra com Pedro, e Pedro tem o anúncio de seu irmão André dizendo: Pedro, nós encontramos o Messias, e eu gostaria muito que você o conhecesse. A promessa de Deus veio sobre nós, ele já está entre nós. Pedro olha, meio rude, meio desconfiado, porque o povo estava num grande sofrimento, estava oprimido, o povo estava sendo maltratado, ridicularizado por Roma, castigado com impostos, duros impostos, até dos peixes que eles pescavam, eles tinham que pagar impostos. E Pedro ficou meio assim, duvidoso. Também ali André se encontra com Natanael, que seria também ali um dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E André diz: olha, achamos o Messias. E ele vai perguntar de onde ele veio. Aí André vai dizer: olha, ele veio de Nazaré. E aí talvez o conhecimento um pouco mais amplo de Natanael, do estudo das Escrituras, ele vai dizer: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E eles estavam conversando debaixo de uma árvore, e mal sabia Natanael que Jesus estava presenciando aquela conversa, Jesus estava ali atento àquele diálogo de André e de Natanael. E voltando a Pedro, quando Pedro recebe o anúncio do nascimento do Mestre, do Salvador, então ele é apresentado a Jesus. E Jesus, ele começa a falar sobre Pedro. Jesus começa a identificar algumas qualidades na vida de Pedro. E dentre as qualidades que Jesus identifica, Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: segue-me, vem comigo. Isso é importante, irmãos. Seguir a Jesus é um desafio, sim. Seguir a Jesus é algo extraordinário. Você vai viver muitas experiências, você vai viver muitas maravilhas, muitos milagres, você vai evidenciar muitos milagres, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, a situação muda. Aonde Jesus entra, se tiver doença, a doença bate em retirada. Se houver espíritos imundos batem em retirada e se submetem a Jesus. Se houverem dificuldades, portas se abrem extraordinárias na vida de quem precisa. Ou seja, aonde Jesus está, alguma coisa muito importante acontece. E Jesus começa a ter um diálogo com Pedro. E ele começa a perguntar: como é que foi a pesca? Vocês pescaram alguma coisa? E Pedro começa a reclamar, pescamos nada, passamos a noite inteira jogando rede, limpando rede, agora estamos aqui lavando as redes, vamos guardar tudo e vamos embora. O mar não está para peixe. Desistimos, estamos desanimados. Mas como disse a você, amado ouvinte e irmãos, aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Amém? Jesus ali começa a se revelar a Pedro, e a dizer a Pedro quem ele é e ao que ele veio, a que ele veio. E Jesus diz: faz o seguinte, volta para o mar, vai lançar as redes de novo, e dessa vez eu vou com vocês. Não é? Você conhece a história? Eles vão, mas antes Pedro dá
uma certa resistência. Mas, Senhor, passamos a noite inteira, Senhor, estamos exaustos, cansados, não apanhamos nada. Jesus disse: vai. André então incentiva Pedro e diz: Pedro, o mestre está mandando, vamos. Pedro olha: tá bom, Senhor, se o Senhor está mandando, nós vamos, né? Como quem diz, né? Mas fique preparado, porque o Senhor pode se decepcionar, né? E eles voltam, e Jesus diz: lança a rede para a direita. E a voz de Jesus já comanda tudo ali e manda os peixes se aglomerarem à direita do barco. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Você não conhece um Jesus que está inerte, não. Um Jesus que não tem domínio de todas as coisas, que não pode fazer determinadas coisas na sua vida, não. Ele pode fazer todas as coisas. Todas. Como assim, pastor? Você vai entender daqui a pouco. E diz a palavra de Deus que quando Pedro lança a rede, ele sente uma coisa diferente. Espera aí, essa rede aqui está pesada. Essa rede aqui, o negócio está diferente. E ele começa a puxar, e os peixes começam a aparecer. E diz a palavra de Deus que era tanto peixe que as redes não continham. Precisou mais um barquinho chegar perto. Vem ajudar aqui, que o negócio aqui está maravilhoso. A euforia era tão grande, a alegria era tão grande, né? Que ali Pedro olha para aquela situação, ele acaba até se esquecendo, né? Se esquecendo de que Jesus havia mandado, né? Dado a ordem. Mas quando ele cai em si, vai dizer a palavra de Deus que quando ele chega na margem, eles começam a retirar os peixes, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, afaste-se de mim, que sou homem pecador. Senhor, eu não sou digno que o Senhor ande na minha presença, esteja comigo, Senhor. Sou homem falho, errado. Jesus diz: não se preocupe, Pedro, porque daqui em diante eu farei de você pescador de homens. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Você vai multiplicar vidas para o reino de Deus. Você vai trazer vidas para vir ao conhecimento do projeto, do plano de Deus, que é desde a existência do mundo. Ainda o mundo estava sendo formado por Deus, o mundo não estava completo na sua constituição. Ainda as águas dominavam todo o globo terrestre, não tinha acontecido a divisão que Gênesis nos relata lá no capítulo 1. E a palavra de Deus vai dizer que Deus já tinha este plano em mente. Esse plano para executar há mais de 2000 anos atrás. E você quer saber mais uma coisa? Você estava incluído lá. Eu, pastor, aqui no ano de 2025, eu estava incluído lá. Sim, você estava incluído lá. Você estava incluído lá. Eu estava incluído lá. Por quê? Por que Jesus quis incluir? Olha o que vai dizer aqui. Porque Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Uma viva esperança, meus irmãos. Ele nos gerou a fim de que nós entendêssemos que a partir da nossa escolha, da nossa decisão, estamos selados para o grande dia do Senhor. Se talvez a vida se esvaiu do nosso corpo, já não estamos mais nessa matéria, nessa casa terrestre, a palavra de Deus vai dizer que vamos ressuscitar juntamente com Ele. Nós voltaremos a unir essa matéria, para que essa matéria que se chama corpo seja transformada num corpo incorruptível e encontre com Jesus nos ares. Essa promessa é viva, é fiel. Amém? Olha o que diz mais. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele saiu do sepulcro, ele se apresentou no meio dos seus discípulos por mais de 40 dias, ele voltou para o Pai num corpo glorificado? Assim será com você, se você o aceitar, o receber. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Amém? Está prestes, meus irmãos, tão grande salvação se revelar. O que significa isso? Os sinais estão se cumprindo. A palavra de Deus, dia após dia, ela está se concretizando. Os sinais, as evidências que no mundo estão se manifestando, estão dizendo: olha, Jesus está voltando, o céu está se abrindo, ele vem para buscar o seu povo. Ora então, meus irmãos, o que acontece lá no passado, antes da vinda de Jesus, muitos estavam descrentes, muitos já não acreditavam mais, diante de tanto sofrimento, de tanta opressão, de tanta dor, de tanta angústia, que haveria uma solução, que aconteceria, que viria um libertador, um salvador. Primeiro Deus manda Moisés como libertador para resgatar o povo do Egito. Aí Moisés é usado por Deus e profetiza: após mim virá um profeta maior do que eu. Ele estava falando de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? E vai introduzir esse povo no reino eterno de Deus, na glória de Deus, e Jesus o faz. Amém? Esse é um plano maravilhoso. Isso está guardado nos céus, para mim e para você, que cremos, que aceitamos o sacrifício de cruz. Olha o que vai dizer mais: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Sim, meus queridos, porque é isso que acontece nos nossos dias. Muitas das vezes estamos contristados, tristes, abatidos, aflitos, desesperados, angustiados, porque vem lutas, vem dificuldades, vem barreiras, vem sofrimento, vem provas, e parece que são provas que a gente vai sucumbir, mas não. Pedro, ele escreve aqui dizendo: não se preocupe, não se preocupe, é por um pouco de tempo, é por um pouco de tempo que vocês vão passar por isso. Daqui a pouquinho vocês vão vencer tudo isso aí, e é necessário, para quê? Para que nós manifestemos em Cristo Jesus a nossa confiança. Eu não sei quanto tempo você na sua vida aí do outro lado, você vem passando por tanta luta, tanta dificuldade, e tem dia que você para, olha para o céu, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, por que tudo isso? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quando isso tudo vai acabar? Não tenho ninguém com quem contar para me ajudar. Não, não é assim, não é verdade. Você tem Jesus. Jesus quer te ajudar nessa noite. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer dizer para você, se colocar do teu lado e dizer: olha, estou andando contigo, estou caminhando com você, aonde você for, pelos caminhos que você trilhar, eu quero trilhar junto contigo. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão. Você precisa abrir o teu coração, abrir tua mente e reconhecer que só Ele, somente Ele, mais ninguém, só Jesus, Ele pode socorrer a tua vida. Então por que não se entregar a Ele nessa noite? Por que não colocar a tua vida diante de Jesus? Mas como nós temos pregado aqui, temos dito: faça uma entrega total. Olha o que diz aqui: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa
do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto mais, ao qual não o havendo visto, vocês amam, no qual não o vendo agora, mas crendo, vocês se alegram, com um gozo inefável e glorioso. Você não está vendo Jesus fisicamente, você não está contemplando Ele literalmente, fisicamente, mas você pode senti-lo. Aquela alegria que às vezes entra dentro do teu coração, quando o teu coração está inundado de tristeza, de dor, quando a lágrima está rolando, e de repente você sente uma força que vem da onde você não sabe explicar. Isso é Cristo Jesus, isso é o Espírito Santo. Ele está batendo na porta do teu coração, e se você abrir a porta do teu coração e der a oportunidade para Ele, Ele vai entrar, Ele vai mudar a tua história aí, alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? Qual é o final da nossa fé? A salvação, meus irmãos, da nossa alma. Mas pastor, como que é esse negócio de salvação? A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, lá no livro de Romanos capítulo 3, que todos nós pecamos, todos nós estamos debaixo do jugo do pecado, todos nós muitas das vezes somos dominados por uma tristeza que muitas das vezes não sabemos explicar de onde vem, por que ela domina nosso coração e nosso entendimento. Mas eu quero dizer a você, essa tristeza ela tem uma explicação. O pecado, ele opera tristeza e morte. O pecado, ele denigre e corrompe a alegria dentro de nós. E para preencher, para renovar essa alegria, somente através de Jesus. Então eu pergunto a você, qual é o final que você quer para a tua história? Qual o final que você deseja para essa jornada que você está trilhando aqui nesse mundo? Para essa caminhada que você está trilhando aqui nesse mundo? Qual é o final? Você deseja que o seu final seja um final de tristeza, depois da morte física, um final só de prejuízos, de perdas, de mágoas, de revoltas, de dores, de prejuízos? Ou você deseja que seja um final onde você entregou seu corpo, sua alma, seu espírito nas mãos de Jesus e Ele te fez a promessa: você estará comigo após encerrar a tua jornada nesse mundo? Não é isso que eu quero, Jesus. Então eu te convido a receber Jesus. Amém? Porque se a palavra de Deus, meus irmãos, ela dissesse que eu não tenho pecados e que basta eu abrir a boca e dizer que eu amo a Jesus e estava tudo certo, e eu poderia continuar nas mesmas condições de vida pecaminosas que eu vivo, tudo bem, eu faria isso. Mas não, a palavra de Deus diz que eu preciso me arrepender, eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Jesus. E Jesus quer te dar essa oportunidade nessa noite, meu amado, minha amada. Vamos fazer uma aliança com Cristo? Eu volto a repetir a você: o que é que você está vendo ao teu redor nos últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra? O que você espera dos últimos dias deste ano de 2025 e o novo ano que já está para se romper? A mesmice? A continuidade do sofrimento, da dor, da angústia? Ou você deseja dar uma reviravolta aí de 360 graus na sua história para o ano de 2026? Que tal começar com Jesus? Que tal entregar para Ele todos os seus planos e projetos, confiar nas mãos dele? Senhor, está aqui, tudo que eu não consigo, Senhor, tudo que eu não posso, eu entrego nas tuas mãos, me ajuda a vencer. Está cansado de sofrer? Está cansado de se debater? Está cansado de viver na angústia, na dor, na tristeza? Chega dessa tristeza dominando o teu interior, dominando o teu íntimo, dominando o teu coração. Vamos abrir o coração para Jesus? Porque a palavra de Deus vai dizer que só Ele pode nos salvar. Você ouviu nesta noite, nestes 9 versículos que nós lemos aqui de 1 Pedro capítulo 1,
que somente Jesus pode preencher o vazio. Vamos preencher esse vazio? Te convido a fazê-lo. E quanto a você, parou na caminhada, desanimou, desistiu, não é tempo de desistir. Os dias do Senhor estão chegando. Lembra o que foi dito aqui nessa noite? Lá nos dias antigos, muitos não acreditavam que Jesus viria. Muitos zombavam. E Jesus veio. Amém? E Ele prometeu: virei outra vez. Voltarei para buscar a minha igreja. E você tem que fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero, pastor. Então feche os seus olhos, eu quero orar com você. Mas não faça isso porque o pastor está pedindo, não. Mas porque Deus está, nesse momento, compungindo o teu coração e dizendo para você: somente através do meu filho, aceita o meu filho, entrega a sua vida ao meu filho Jesus, e eu vou salvá-lo. Amém? Faça isso. Qual é os próximos passos? Ande em obediência. Sirva a Cristo de corpo, alma e espírito. Rompe com o jugo do pecado, com a maldade do pecado, porque Ele quer te salvar. Amém? Então fecha os teus olhos aí, e você vai repetir comigo as palavras que eu vou dizer aqui nessa noite. Amém? Vamos lá? Você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesse momento eu ouvi a Tua palavra acerca do tema a grande salvação, e eu creio, Jesus, nessa palavra que foi pregada. Senhor, verdadeiramente tenho me sentido vazio, tenho me sentido acuado, triste, Senhor, sem perspectivas para o futuro, sem esperança, Senhor, para o dia após a sepultura, sem esperança, Senhor, para a eternidade, Pai. Eu preciso, Jesus, da Tua compaixão. Eu preciso, Jesus, da Tua ajuda, do Teu socorro na minha vida, Pai. Levante a sua mão comigo, uma de suas mãos, e declare: eu reconheço, Jesus, que sou pecador. Eu reconheço, Jesus, que nasci e fui concebido em pecado, e preciso, Jesus, do Teu perdão. Reconheço que Tu és o único caminho, a verdade e a vida, o único Deus que pode me salvar. Eu te peço, Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida, para o grande dia do Teu regresso, da Tua segunda vinda, que vai acontecer. Eu me arrependo de todos os meus pecados, eu te peço perdão de todas as minhas culpas e erros, e nesse momento, Jesus, eu peço a Ti: dá-me forças, dá-me graça, Senhor. Senhor, que Teu Santo Espírito venha fazer morada dentro do meu coração. Assim eu te peço, ó Deus, não somente pela minha vida, mas como diz a Tua palavra, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Agora você que desanimou, não sei qual o motivo, vamos retomar. Veja bem, estamos no romper de um novo tempo, de um novo período, mais um ano. E você não sabe, pode acontecer no romper deste ano, pode acontecer nesse dia de celebração de festas. Você quer ficar de fora? Vamos voltar para Jesus? Quero orar por você. Levante sua mão. Senhor Jesus, ouvi a Tua palavra e creio, Senhor. É verdade, ó Deus, tenho desanimado, tenho estado abatido, decepcionado com tantas coisas, mas não foi o Senhor quem me decepcionou. Eu te peço perdão, Senhor, por ter me acovardado e ter abandonado a Tua presença, e ter te rejeitado, ter me afastado de Ti, Senhor. Me recebe outra vez, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões, e ajuda-me, Espírito Santo, a caminhar de novo. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você que recebeu Jesus, procure uma igreja. Amém? Não fique em casa, não. Não fique aí se alimentando de coisas que não vão edificar em nada, viu? Mas hoje tem rede social, eu posso ouvir a palavra pela rede social. Sim, você pode, mas você deve congregar, você deve estar numa igreja, você tem que buscar comunhão com a igreja de Cristo. Você também que voltou para Jesus: eu não vou para a igreja não, pastor, porque senão eu vou ver coisa errada de novo, eu vou desanimar outra vez. Você está olhando para a igreja? Não olha para a igreja, olha para Jesus. Amém? Ele é o autor e o consumador da tua fé. Se volte para Ele com toda a tua força, com toda a tua determinação e decisão. Vá para a igreja. Se quiser, estamos aqui.
Amém? Nosso endereço, Rua Mentini 593, Jardim Aiosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Muito longe, muito distante, procure uma igreja perto da tua casa, que professe a palavra de Deus, que pregue o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Vou estar orando pela tua vida, faço questão de orar pela tua vida. Se desejar pedidos de oração, pode entrar lá no nosso canal do Alberto Teodoro. Amém? Você vai ver lá esse pastor aqui pregando a palavra de Deus. Viu? Nos ajude lá, compartilhando a mensagem, curtindo a mensagem, se inscrevendo no canal. Quer pedir orações? O canal está lá à disposição para isso também. Estaremos orando pela tua vida. Amém? Estaremos te ajudando naquilo que for útil e necessário no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Assim estamos chegando ao final desta reunião. E estaremos aqui no próximo domingo a partir das 19 horas até as 21 horas. Você é nosso convidado. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo que foi feito nessa noite. Amém? Foi bom estarmos aqui nessa noite? Amém? Com certeza. Viemos aqui para focar no reino de Cristo. Amém? Não foi para focar em mais nada, somente no reino de Cristo. Amém? E as demais coisas Ele cuida. Amado e querido Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite, neste lugar. Eu creio, Jesus, tudo foi feito, ó Pai, na condução do Teu Espírito Santo, na direção do Teu Santo Espírito. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos cuidou, nos livrou, ó Pai. E agora o Senhor nos dá uma noite de paz, uma noite de harmonia, Pai. Senhor, despede a Tua igreja em paz. Abençoa esse ouvinte, esse irmão que acompanhou o Senhor pelas redes sociais. Alcança, Senhor, essas vidas, entra em seus lares, em suas famílias, meu Deus, em suas necessidades. Senhor, se for enfermidade, cura. Se for uma necessidade financeira, abre portas, Pai. Uma porta de trabalho, o Senhor é poderoso para abrir. Eu creio, Senhor. Se for um vazio na alma, preenche o vazio na alma, Pai. Senhor, seca essa lágrima, essa dor, essa tristeza. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Fique na paz do Senhor. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no nosso canal. Procure lá a mensagem, nos ajude lá com a sua curtida, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando essa mensagem. Amém? Deus vai te recompensar. Ativa lá as notificações, receber todas, para que você possa ser avisado das notificações. Amém? De quando nós postarmos uma mensagem. Estenda a tua mão, eu vou impetrar as bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma noite tranquila e abençoada em Cristo Jesus. Amém, Jesus.